Bem-vindos ao Congresso Internacional Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação. O Conexões é uma realização pela parceria Combrage e Instituto Alfa-Lume. Apresentamos agora o painel do Combrage com o tema Criatividade e Inovação em uma perspectiva multidimensional. Para apresentar esse painel, recebemos as palestrantes Solange Weschler e Tatiana Nakano. E para fazer a moderação, recebemos a Angélica Shigihara. Passo agora a palavra para a professora doutora Ângela Virgolin, presidente do Combrage, para dar as boas-vindas. Boas-vindas a todos, é com muito prazer que eu recebo aqui professoras Solange Weschler e Tatiana Nakano, são duas pesquisadoras top, né, de linha internacional, pessoas muito queridas. A Solange foi minha orientadora de pós-doutorado, né? É uma pessoa a quem eu tenho um apreço, né, profissional e pessoal muito grande. Bem-vinda, Solange, obrigada por ter aceito o nosso convite. E professora Tatiana Nakano, com quem tenho também compartilhado a área, artigos, né? Temos trabalhado juntas profissionalmente, pessoalmente. É um prazer muito grande para o Combrage receber essas duas pesquisadoras, lembrando que a área da criatividade é fundamental para que nós possamos compreender melhor as altas habilidades de superdotação. Então, desejo um ótimo trabalho a todas. Obrigada, Angélica, por estar aqui, nos ajudando a moderar essa mesa, e obrigada a toda a equipe do Alfa Lumen, que, juntamente com o Combrage, está realizando esse evento. Dou as boas-vindas a toda a audiência, os professores que aqui estão, alunos, pais, pesquisadores e a comunidade em geral. Um bom evento a todos. Agora, Angélica, né? Muito obrigada, Ângela, por tua introdução e por tua recepção calorosa. E eu me sinto honrada de moderar esta mesa com a participação da Solange Weschler, que ha sido referência para minha caminhada na área da criatividade. A Solange, eu vou te convidar a te apresentar para todos os audientes, participantes. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Boa tarde, né, para todos vocês. É um prazer estar aqui falando para o Combrage, né? Eu sou a professora, né, da PUC de Campinas e também a presidente da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, CRIA Brasilis, e a gente tem trabalhado em parceria direto com o Combrage, né? E por quê? Porque a nossa área só tem, né, a interseção direta com os objetivos do Combrage. Então, é um prazer estar aqui, porque eu tenho também, né, estado no exterior, também trabalhei com Paul Torrance, que é, né, meu grande mentor, e cada vez mais a paixão pelo estímulo aos talentos, pelo estímulo à criatividade. Então, eu quero dar os parabéns, né, pelo Alfa Lumen, pelo todo fazendo esse trabalho, e também pelo Combrage, de ter feito esse evento, apesar da pandemia. Como nós somos resilientes, criativos, resilientes, vamos em frente, vamos superar as dificuldades e vamos, né, falar aqui para o grupo. Então, eu terei o prazer de discutir um pouquinho desse tema, né, trazendo a criatividade junto com a inovação, que é o nosso grande dilema, e estarei depois aberto para perguntas também. Então, eu vou aqui, né, compartilhar minha tela para começar a falar com vocês hoje sobre criatividade e inovação. O tema, o título que eu dei, o subtítulo que eu dei para falar hoje para vocês é a questão de fomentar as competências de criatividade e inovação. Como que a gente pode chegar até lá, né? Esse é o grande dilema nosso, né? Como que nós podemos fomentar competências e ter um impacto na sociedade? Então, nos poucos minutos que a gente tem aqui, eu vou estar falando com vocês para esse nosso dilema. Como chegar a fazer impacto na sociedade? Como que nós, educadores, psicólogos, profissionais interessados em talentos, podemos fazer o impacto na sociedade?
né? Então, primeiro, seria importante distinguir criatividade de inovação, né? A criatividade é um conceito multidimensional. Ela pode ser vista desde o processo cognitivo, as características de personalidade e as questões ambientais. Aí a gente pode entrar a família, a escola, sociedade. E a inovação? A inovação ela pode ser definida como a implementação de um produto novo e útil para um determinado ambiente, né, ou uma determinada cultura. E ela deve gerar impacto econômico e melhoria de vida para grupos ou sociedade. Então, é importante essa definição. Continuando, desculpa. Tá? Espera aí, gente, só um instantinho. Tá? Continuando, é importante a gente ver a relação entre os conceitos criatividade e inovação. Tem havido muita discussão sobre isso, né? Será que elas são sinônimos, né? Então, a gente sabe que a criatividade e a inovação tem que gerar um produto. Será que então são sinônimos? Será que elas são independentes? Uma ideia criativa não necessariamente é gerada para ter um impacto na sociedade. Ou será que eles são interligados? A inovação depende da geração de uma ideia criativa para ser colocada em prática. Então, vocês estão vendo os dilemas quando a gente fala nesses conceitos. Tá? E agora, né, é importante falar também Espera aí, só um instantinho. É importante falar, né, quando a gente destaca criatividade e inovação, que eu posso ter algo criativo e não necessariamente estar preocupado com o impacto que eu vou ter no ambiente. Não necessariamente estar preocupado com a implementação. Eu posso fazer algo criativo para mim, para minha escola, para minha casa, e não necessariamente saber se aquilo vai, né, gerar um desenvolvimento econômico, um impacto econômico. Agora, a inovação ela precisa de uma ideia. Como é que eu vou ter uma ideia diferente se eu não usar a criatividade? Então, a inovação depende da criatividade, e a criatividade não necessariamente depende da inovação. Então, isso é importante no caminho que a gente vai estar discutindo hoje, sobre desenvolvimento de talentos da superdotação, que a criatividade, eu posso falar em método, novidade, geração, processo, imaginação, e a inovação, eu vou estar falando mais em implementação, em produtos, em desenvolvimento, utilidades, impacto econômico, né? Bom, aqui, peraí que eu estou com a página, né? Só um instantinho, acho que eu tenho que descer aqui, peraí, pessoal, agora já achei, tá? É importante falar, né, que são dois tópicos aqui, né? Dois processos que estão envolvidos, né? A motivação na criatividade e na inovação. A criatividade, eu vou estar falando em motivação intrínseca, estou falando no indivíduo, é mais um processo individual e ela envolve valores pessoais. Enquanto que na inovação, eu estou falando na motivação extrínseca, quer dizer, se o grupo vai, né, valorizar a minha ideia, portanto, é um processo grupal, e por que ela é comparativa? Ela é comparativa em relação a se já existe aquilo na sociedade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, na minha escola, né, junto com meus alunos, eu posso, aquele aluno que nunca tinha feito um desenho, nunca tinha feito uma poesia, para aquele aluno aquilo foi, né, feito uma poesia sobre um pássaro, por exemplo, para ele aquilo foi criativo. Agora, quantas poesias sobre pássaros já existem? Aí, se eu quero entrar num concurso, se eu quero ver se isso, né, é diferente, se isso tem um impacto, eu tenho, né, que comparar com o grupo, né? Então, uma coisa é a criatividade, é o meu valor pessoal e o meu crescimento como saúde mental. A gente tem discutido isso muito em psicologia positiva. Outra coisa é a inovação, né? A inovação como impacto econômico, como geração de ideias, como geração de produtos. Tá? Bom, aí eu venho com uma questão. Se eu tivesse com vocês aqui no grupo, como muitas vezes eu tenho feito, eu pergunto, o brasileiro é criativo e é inovador? Os dois? Bem, vou contar para vocês. Quando eu faço essa pergunta para a audiência, o brasileiro é criativo? Praticamente todo mundo levanta a mão. Quando eu pergunto, o brasileiro é inovador? Aí já vem aqui uma mãozinha ali, uma mãozinha aqui, uma grande dúvida. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa dúvida. Tá? Vamos ver aqui a posição do Brasil em inovação. Tá? Infelizmente, nós estamos aqui no ano de 2020, né, 62º país em inovação.
Os 10 países mais bem colocados são Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Singapura, Alemanha, Coreia. Tá? E na América Latina, né, nós estamos ruins em inovação, né? Nós estamos em umas regiões mais mal classificadas, mas os dados de levantamento revelam que o Brasil aparece somente na 4ª posição entre 37 nações da América Latina e Caribe. Nós ficamos atrás do Chile, do México, da Costa Rica. E a melhora do Brasil em relação ao ano passado, né, que nós estamos 66, passamos para 62, não é motivo para comemoração, uma vez que a 62ª posição é incompatível com o fato do país ser a 9ª maior economia do mundo. O Brasil continua numa posição abaixo do seu potencial. E a gente pode até perguntar, mas como pode ser a maior economia do mundo? Nós sabemos que nós somos um país agrícola, né? A gente vê na televisão direto, produção de soja, produção de frutas, produção, né, de frangos, mas nós estamos ainda num país agrícola, né, que dê a nossa posição como inovação. Esse é o grande dilema. Tá? Mas existe, gente, existe uma lei federal desde 2004, que é a Lei Federal para Incentivo à Inovação. Entretanto, se a gente olhar aqui nessa lei, a gente vai ver a pouca distinção, ou talvez uma confusão entre criação e inovação, porque criação, para aqui dentro dessa lei, era invenção, um modelo de utilidade, um desenho industrial, um programa de computador, topografia de circuito integrado, cultivo essencialmente derivado de qualquer outro desenvolvimento tecnológico, que acarrete ou possa acarretar o surgimento de um novo produto ou aperfeiçoamento integral obtido por um ou mais criadores. Então, vocês estão vendo que a definição de criação é fazer algo, né, com alguma coisa mais, digamos, industriais, né, ou tecnológicos. Né? E a inovação seria a introdução dessa novidade, o aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Então, a inovação está clara. Agora, a criatividade, não se falou nada. Então, vamos estimular a criatividade para gerar inovação. A gente acabou de dizer para vocês que a inovação depende de uma ideia. Caso contrário, é imitação. Como que eu vou ter ideia se eu não desenvolver a criatividade? Bom, agora vamos andar aqui um pouquinho, vamos estudar, né, os fatores influenciáveis na inovação. Várias coisas estão influenciando, decisões políticas. Né? Será que existe uma decisão política? Vamos, então, investir na inovação? Né? Aqui no nosso país, como a gente vai ver daqui a pouco, né, essa decisão está muito longe de ocorrer. Né? Talvez será, porque nós temos essa agricultura tão fértil, né? Uma economia tão fértil, né? Então, não existe uma decisão política para inovação. Investimento em ciência e tecnologia, a gente vai discutir daqui a pouco. E educação em alta qualidade, né? É o que a gente está se debatendo, né? Quando a gente está oferecendo esse trabalho com altas habilidades, a gente está tentando oferecer uma educação de alta qualidade, mas a gente sabe de todas as dificuldades que estão acontecendo. Tá? Vamos ver como está o nosso investimento em pesquisa. Tá? Da onde vem a pesquisa, está ligada à inovação. Tá? Então, vamos ver as 3 maiores agências aqui, CAPES, CNPq e a FAPESP, né, do Estado de São Paulo. Vocês podem ver nesse gráfico, a partir de 2015, né, aqui 2014, a queda é muito grande, Tá? Ou seja, a pesquisa está sem dinheiro, está sem investimento. Tá? Não está havendo, desde essa época, uma decisão política para investir em pesquisa. Tá? A FAPESP ainda tem um orçamento, mesmo assim caiu, né, por causa que ela tem um orçamento de 10% do que o Estado, né, por lei, já quiseram cortar, né, mas a gente fez um movimento no Congresso Nacional e não foi cortado. Mas aqui vocês podem ver, por aqui, como está difícil. Né? Houve uma queda, né, que desde 2015, esse investimento em pesquisa, em ciência e em tecnologia não está existindo. Aqui vamos ver, aqui, então, comparado com outros países, a percentagem de titulação de doutorado. Tá? Aqui nós temos a Suíça, a Alemanha, Estados Unidos, a Austrália e Portugal. Nós somos pior que Portugal, gente. Tá? Nós somos piores que Portugal. Ou seja, quando você forma uma pessoa em pesquisa, né? Ontem nós ouvimos a palestra do professor Rezulli, falou a necessidade da gente formar pesquisadores, né? A gente vê como nós estamos ruins aqui, né?
pouco investimento. A gente pensa que tem muito, tem, né, pouco investimento em pesquisa, né? Se a gente olhar a quantidade de patentes, desde 2008 até, né, a nossa época, a gente vê que China lá na frente, Índia e o Brasil. Então, o investimento em ciência e tecnologia e na formação está bastante, né, bastante ruim. Tá? Agora, vamos olhar os resultados de PISA. PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Nós vamos ver os resultados comparativos em ciência, leitura e matemática. Olha onde nós estamos. Nós estamos comparando ciência, leitura e matemática nos nossos estudantes. Nós só temos pior do que a gente o Peru, o Líbano, Tunísia, Macedônia, Kosovo, Algéria e República Dominicana. Então, nós estamos vendo a educação, tá? Que nós falamos educação de alta qualidade, necessário para a inovação, olha o jeito que está a nossa educação. Tá? Agora vamos olhar também, dentro do PISA também, a comparação das habilidades dos estudantes na resolução de problemas em grupo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, nós estamos lá embaixo, em resolução de problemas de grupo. Né? Nós estamos, pior do que a gente, só a Tunísia. O México está melhor, até o Peru está melhor, o Chile está melhor. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa educação? Como que nós vamos chegar à inovação, né, com essa educação de baixa qualidade, tá? Com esse pouco investimento em ciência e tecnologia? Como que nós vamos chegar lá? Esse está sendo um grande dilema. Tá? Vamos voltar, então, agora, para a sala de aula, para o nosso trabalho, né, nos NAS, nas salas especiais, né, na sala de recursos. O que a gente pode fazer dentro da nossa micro possibilidade, né? É claro que a gente tem que pensar em macro, que foi o que eu trouxe para vocês, as políticas públicas, né? Como a gente pode influenciar nas políticas públicas. Agora vamos focar no desenvolvimento de habilidades pessoais. O que eu posso fazer? O que está faltando para fazer? Tá? Ontem foi muito interessante, eu quero fazer um gancho com o que o professor Renzulli trouxe ontem, sobre as funções executivas. E ele enfatizou muito as atividades de enriquecimento tipo 3. E, basicamente, ele falou muito, ontem enfatizou, nas habilidades de comunicação e impacto social. Então, o professor Renzulli, ontem, ele estava nos mostrando que não é suficiente a gente ficar em atividades tipo 1, tipo 2. Nós temos que trazer esses talentos nas mais diferentes faixas etárias e o que eles podem mudar. O que eles podem contribuir? Essa é a nossa missão. Né? Então, não é também, além da missão que ele colocou, né? Eu quero que essas pessoas vão para universidades, esse é um objetivo, né? Mas nós temos que pensar também como eles podem ter um impacto na sua comunidade. O que eles podem trazer dentro da sua comunidade? Claro que a gente tem que olhar dentro das faixas etárias, o que eles podem trazer para contribuir. Tá? Então, eu queria enfatizar a questão do desenvolvimento de talentos. Né? A gente sabe que existe o pensamento divergente e o pensamento convergente. E a gente sabe que o pensamento convergente não pode vir antes. Eu não posso criticar antes de ter várias ideias. Então, primeiro eu tenho que ter várias ideias. Esse é o pensamento criativo. Mas só ter várias ideias também não é suficiente. Depois eu tenho que avaliar, eu tenho que exercer a crítica, eu tenho que escolher a melhor opção. Então, pensamento criativo e crítico, né? Nessa ordem. Inclusive, a OECD já enfatizou que essas são habilidades centrais para o século XXI. Né? Tatiana e eu já escrevemos sobre isso, professora Tatiana, que pensamento criativo e pensamento crítico são essenciais para o século XXI. Então, para o desenvolvimento. Tá? Também queria enfatizar onde que a gente também pode, né, onde que a gente está e o que a gente pode trabalhar. Né? Se a gente olha, né, o modelo do Isaac Treffinger, da resolução criativa de problemas, a gente tem várias fases. Né? Encontrar os objetivos, o que eu quero fazer, né? Quais são os meus objetivos, né? O que me preocupa, quais são os fatos que estão envolvidos naquela preocupação. Depois eu passo quais são os problemas que eu devo, que estão relacionados com aqueles fatos. Vou gerar quais são as ideias melhores, como que eu vou encontrar, quais são as soluções que eu posso fazer, né? E depois encontrar a aceitação, que eu vou explicar um pouquinho mais. Tá? Então, nessas fases aqui
desse modelo. Por quê, né? Porque nesse losango, porque o abrir significa divergência e depois convergência, ou seja, vou encontrar quais as coisas que me incomodam, depois vou escolher uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu vou desenvolver vários fatos que estão relacionados com aquele objetivo, aquele, né, problema que eu escolhi, e agora, quais são os fatos principais, né? Depois eu vou definir como eu posso redefinir o meu problema, quais são os outros aspectos, qual foi a melhor redefinição. E depois eu abro aqui, tempestade de ideias gerando ideias, quais são as melhores ideias, e depois quais são as melhores maneiras de expressar a ideia através de produtos, música, composições, desenhos, enfim. Entretanto, essa parte aqui, por isso que eu risquei, né, essa parte de inovação está sendo pouco trabalhado dentro dos nossos programas, que é encontrar aceitação. Tá? Aqui é a venda de ideias. Quem que eu tenho que convencer, que horas que eu tenho que falar, como que eu tenho que falar. Tá? Então, a minha preocupação aqui como educadora é perceber que esses primeiros passos estão sendo desenvolvidos, mas não existe esse passo de encontrar inovação. Portanto, é uma preocupação que o doutor Rezulli falou ontem, e é aqui que o Isaac e o Traffic trazem. Para que eu desenvolva, né, esses aspectos aqui, eu tenho que também ir para a sociedade, eu tenho que encontrar aceitação. Bom, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar o paradigma de trabalhar só o individual e passar para o colaborativo. Tá? A questão de apresentar um projeto, de fazer um projeto com a ideia, não é suficiente. Eu tenho que desenvolver no aluno essa colaboração. Como que eu posso desenvolver essa colaboração? E aqui, então, é o nosso dilema. Tá? Como que eu posso desenvolver essa colaboração? Existem, né, sem dúvidas, outras questões que nós temos que discutir. Quais são os padrões pessoais? Qual a ética que eu tenho que trabalhar com isso? É muito importante que a gente trabalhe com ética. A ética, inclusive, tinha até um trabalho no México já há bastante tempo, que traz a ética para discutir com as crianças, são os valores e direitos. Isso deve ser discutido também, isso não pode ser omitido. Nós temos que trazer isso para a nossa educação de talentos, para a ética. O que a gente quer? Nós queremos formar líderes. Nós queremos formar líderes que convençam as pessoas para os valores e transformem a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Tá? Mas esses líderes que fazem impacto social, que são os líderes, né, transformacionais. É esse o nosso objetivo quando a gente está trabalhando com talentos. Nós queremos, né, fazer mudanças nesse sentido. E aí eu vou colocar também algumas questões para vocês. Né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para a melhoria da identificação e atendimento? Já na identificação, nós temos um problema, né, que a gente pergunta, será que os professores querem identificar líderes? Muitas vezes a gente vê, né, na indicação de professores só aquele acadêmico, ou intelectual, ou até o criativo, mas o líder perturba a sala de aula. O líder quer, né, tomar decisões, ele quer questionar. Tá? Então, muitas vezes a gente não vê líderes sendo encaminhados. Né? A indicação é mais no acadêmico, no criativo e no intelectual. Isso são habilidades importantes, mas não são as únicas. E não, né, o que a gente está trazendo é que elas devem ser desenvolvidas. Então, como que a gente pode, né, quando a gente está trabalhando com potencial, o que a gente deve levar em conta? A gente deve olhar em conta, claro, o potencial intelectual criativo, mas a gente deve desenvolver a liderança para a resolução de problemas e a gente tem que trabalhar com comunicação. Tá? Como comunicar as ideias? Como comunicar minhas ideias para o grupo? Como eu trouxe para vocês, é muito raro o líder conseguir alguma coisa se ele está sozinho, ele vai ter que convencer a sociedade, convencer o grupo. Então, nós temos que trabalhar nessas habilidades de comunicação para ter um impacto na sociedade, para que a gente gere inovações. Caso contrário, nós temos uma pessoa criativa com alto talento falando para si mesmo. Então, nós vamos ter que trabalhar no nosso atendimento, não é só com projeto individual, mas como aquele projeto, né, pode ser trazido para a sua comunidade, para a sociedade. Então, nós devemos trabalhar com as habilidades de comunicação, resolução de problemas,
mostrei para vocês como nós estamos ruins em resolução de problemas comparados lá com os outros países. Por outro lado, a gente vai ter que ver, então, quais os tipos de performance ou desempenho que as crianças podem ter dentro de cada faixa etária. Então, o nosso trabalho vai ter um foco, né, e quais as habilidades que ele vai ter que desenvolver. Né? Habilidade de leitura, habilidade de matemática, habilidade de ciência, ou seja, quais são as habilidades que vão ajudá-lo a desenvolver esse impacto para a sociedade. É importante aí ver que nem todo, quando a gente fala em inovação, novamente, a gente fala em trabalho grupal. Então, você pode ter pessoas no grupo que são melhores na escrita, pessoas no grupo que são melhores em desenho, outra em música, outra em computação, e aí você pode desenvolver um projeto no grupo, né, que traz um impacto social, mas trabalhando com essa questão da comunicação de ideias, e não com projetos isolados. Portanto, a minha preocupação, e o que eu quero trazer hoje para vocês, é em relação não só à identificação, né, dos líderes, que eles devem ser reconhecidos pela sua contribuição, né, e pela sua posição de questionamento, de levar para frente uma ideia, como também no atendimento, trazendo para vocês e perguntando a vocês se essas habilidades de grupo, né, são uma preocupação do trabalho de vocês, se vocês têm se preocupado, né, na questão do impacto social, porque é através disso que nós vamos mudar essa sociedade. Nós estamos bastante longe, como vimos hoje aqui, estamos bastante longe da tecnologia, da ciência e da tecnologia. Nós vamos ter que ajudar a mudar esse contexto, né? Nós vamos ter que ajudar a mudar e influenciar as lideranças, até políticas, né? Para que vejam a necessidade de investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa, né? E ajudar esses estudantes, que vão ser os cidadãos do futuro, a mudar a nossa sociedade. Então, eu queria, então, deixar essa mensagem, esse questionamento para vocês, e que espero, então, que vocês conheçam o nosso trabalho. Na PUC de Campinas, nós temos um centro de pesquisa em criatividade, com grande produção de teses, né, junto com a professora Tatiana Nakano. A gente tem trabalhado com a criatividade em todas as idades, e a gente está realmente preocupados, nós estamos preocupados com essa questão de como a gente vai poder melhorar a nossa sociedade, trazer o nosso impacto social, se a gente consegue, através de programas de estimulação de talentos, de identificação e estimulação de talentos. Portanto, a nossa missão, né, queria aqui terminar aqui com vocês, dizendo que a nossa missão é muito grande, a nossa missão é praticamente mudar o país, né, através desses talentos. Não é uma missão fácil, é uma missão que a gente vai ter que pensar como fazer e trazer para vocês esse modelo que o professor Rezulli questionou ontem e trouxe para a gente, de nós sairmos do individual e pensarmos o que nós podemos já transformar a sociedade com essas crianças que nós temos já identificadas e que outras que identificarão. Então, nós temos uma missão muito grande, né? Como visionários, nós temos que pensar numa sociedade maior, né, melhor e maior, e nós estamos aí bastante longe, infelizmente, mas sabemos que temos todo esse potencial. Temos que realmente causar mudanças, pequenas mudanças. A gente vai começar com pequenas mudanças, a gente sabe, né? Mas são com essas que a gente vai chegar à mudança da sociedade. Então, ficam para aí esses questionamentos e para que os professores pensem como que podem fazer dentro da sua própria sala de aula, dentro do seu próprio núcleo, dos NAS, né, e das salas, como que a gente pode gerar essas mudanças. Queria agradecer a todos, e principalmente o Consbrad, por essa possibilidade de trazer para vocês algumas reflexões. Obrigada. Eu, com Brás, que agradecer tua participação, Solange, e tuas colocações. E eu gostaria de convidar a Tatiana Nakano para poder participar com sua experiência na área da criatividade. Logo da fala de Tatiana, accederemos a las preguntas das pessoas que estão colocando e interactuando com vocês. Tatiana, tudo teu. Bom, vamos lá.
Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, né, nesse evento tão importante para a nossa área, né? É sempre muito bom poder falar sobre criatividade, superdotação, que são as áreas que a gente realmente, assim, adotou, né, enquanto pesquisadora. É um prazer, logicamente, estar dividindo esse espaço com a Solange e com a Ângela, né, que são pessoas, assim, que eu também admiro demais, né, e que fazem toda a diferença, assim, na nossa carreira também, né. Então, eu vou complementar um pouquinho o que a Solange falou, né, e eu vou estar falando, então, para vocês um pouco sobre a criatividade no contexto das altas habilidades de superdotação, ok? Vamos lá. Então, eu programei uma fala, né, que vai abordar rapidamente a questão das definições da criatividade, como é que a criatividade se encaixa no contexto das altas habilidades de superdotação. Vou focar no tipo específico da superdotação produtivo-criativa, né, já que eu vou focar a questão da criatividade, né. Planejei falar um pouquinho também sobre a relação entre superdotação e inovação, e se é possível desenvolver a criatividade, né. E também depois vou terminar com algumas reflexões finais, ok? Então vamos lá, ó. Para enfatizar um pouquinho a questão da criatividade, né, então só vou retomar várias coisas que a Solange já falou, né, que geralmente a gente tem muita tendência a não ser criativo, na verdade, né, então a gente acaba tendo uma tendência de lidar com os problemas do dia a dia sempre da mesma forma. Então, de repente, um dia você teve um problema, aquilo você achou uma solução, deu certo, se você tiver o mesmo problema de novo, você vai usar a mesma solução. Às vezes ela nem é a melhor, né, mas a gente tem essa tendência de tentar usar sempre a mesma solução, né. Então a gente não está muito acostumado a exercitar essa nossa criatividade, né. Então e também por conta do fato de que quando a gente pensa em criatividade, logo a primeira coisa que a gente pensa são aquelas grandes gênios da música, da pintura, das artes, então é como se só essas pessoas pudessem ser criativas, né, e ninguém mais, inclusive a gente mesmo, né. Então essa é uma ideia equivocada, né, então porque a criatividade ela não se limita só às artes, ela pode acontecer em qualquer área, né, e ela também não se limita só aos grandes gênios, né. Então, a gente sabe que o correto não é falar sobre criatividade no singular, a gente deveria falar sobre criatividades, né. Então todo indivíduo tem potencial para ser criativo, né, esse potencial ele vai se manifestar ou não de acordo com as condições ambientais, sociais, culturais, educacionais que ele encontrar, né, então ele vai poder ter mais ou menos oportunidades de expressar essa criatividade, né, e é importante também saber que essa criatividade, ela não é só na arte, como eu falei, né, então ela pode, por exemplo, ser uma criatividade na área verbal, a pessoa pode ter uma criatividade nos desenhos, motora, musical, espacial, esses são só alguns exemplos, né, mas qualquer área pode se marcar pela criatividade. O que a gente sabe é que cada pessoa vai desenvolver um talento, uma habilidade em alguma área específica, não vai existir uma pessoa que é criativa em todas, né. Então, às vezes, você é mais criativa em alguma área, talvez não é tanto em outra, ou às vezes em mais de uma área, né. Então eu dei um exemplo aqui, às vezes tem pessoas que, por exemplo, usa super bem as palavras, né, mas ela não sabe fazer nenhum trabalho manual. Então ela pode ter uma criatividade bem desenvolvida na área verbal, mas, por exemplo, nessa área psicomotora, não. E tudo bem, né, então assim, a gente não tem que ser bom ou criativo em tudo. Do mesmo jeito que uma pessoa identificada com superdotação não vai ser superdotada em todas as áreas, né, então ela vai ter um destaque em alguma área específica e com a criatividade é do mesmo jeito, né. Especificamente sobre a criatividade, né, a gente tem uma série de compreensões científicas, né, então historicamente a gente teve ainda uma série de concepções equivocadas e que algumas pessoas ainda acreditam, por exemplo, que a criatividade é um dom, né, e que aí ou você nasceu ou não com isso, né, outras pessoas acreditam, por exemplo, que a criatividade é relacionada à loucura, psicopatologia, né, mas o que a gente sabe, na verdade, é que algumas compreensões científicas mostram que a criatividade é um potencial, né, que todo mundo tem, que vai aparecer se houver condições e um clima apropriado, né, e que esse potencial, né, ele permite que a gente identifique as dificuldades, a gente pense em formas de resolver, permite que a gente elabore hipóteses, que a gente teste essas hipóteses para ver se elas funcionam, né. Então tentando criar
uma resposta, uma ideia que seja nova, útil dentro de um contexto social, né? Então, a ideia da criatividade, ela está muito relacionada ao contexto, tá? Uma coisa importante da gente saber é que a criatividade é uma característica que vem sendo cada vez mais valorizada e reconhecida, né? Então, a Solange citou isso também, né? Que hoje, por exemplo, a criatividade passou a ser reconhecida como uma das 4 principais competências necessárias para o século XXI, né? Então, junto com pensamento crítico, colaboração e comunicação, então ela vem sendo destacada, e a criatividade também está contemplada na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, a gente vê o quanto é importante a gente olhar para essa habilidade, né? E aí, explicando um pouquinho sobre a criatividade, a gente pergunta, né, como é que essa criatividade, então, aparece no fenômeno das altas habilidades, superdotação, né? Então, retomando aqui a concepção de superdotação, né, então a gente tem a definição, por exemplo, do MEC, né, então que existem uma série de áreas em que a superdotação pode se manifestar de uma forma isolada ou combinada, né, então pode ser em uma área ou mais de uma, só que a gente sabe, então, que apesar dessa figura aqui mostrar, por exemplo, que a superdotação pode ser identificada em qualquer uma dessas áreas, né, então, por exemplo, criatividade, liderança, motivação, na área de habilidades artísticas, capacidade intelectual geral, habilidades interpessoais e assim por diante, né? Historicamente, a gente sabe que existiu uma ênfase nos aspectos cognitivos, né, na questão da inteligência, e essa ênfase acabou desconsiderando os demais tipos. Então, durante muito tempo, só foi valorizada a questão da superdotação relacionada a uma capacidade intelectual geral, que são aquelas que são identificadas geralmente por testes de inteligência, né? Então, ainda são restritos os estudos voltados à investigação da criatividade no contexto da superdotação, né? Então, bem menos estudos, bem menos investigação você encontra sobre, por exemplo, a superdotação na área da criatividade, quando comparado com o número de estudos que a gente tem na superdotação na área da inteligência, por exemplo, né? Então, considerando que a gente pode ter diversas áreas em que o potencial elevado pode se fazer presente, a gente poderia ter vários tipos de superdotação, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos, né? Acadêmica, produtivo-criativa, social, psicomotora, dentre outros, e a gente vai focar aqui, né? Eu vou focar aqui nessa apresentação num tipo específico que é a superdotação produtivo-criativa, né? Então, essa superdotação, ela é marcada por um elevado potencial na área da criatividade, né, resolução de problemas e originalidade, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, né. Então, a criatividade, ela representa um tipo específico de superdotação, né, que quando há a presença, então, dessa característica num nível elevado, né, ela geralmente não é identificada quando a gente faz uso exclusivo de testes de inteligência, né, então por isso que é importante que no momento da identificação e da avaliação de um caso suspeito ou de indicadores de superdotação, que seja aplicado uma bateria bem ampla, né, que envolva não só testes e não só testes de inteligência, mas que, por exemplo, possam avaliar criatividade, liderança, motivação, né, e que envolva, por exemplo, também o olhar do professor, observação em sala de aula, avaliação de produtos, portfólio, assim por diante, né. Então, porque senão a gente vai acabar identificando só a superdotação acadêmica, né, e as demais vão ficar de fora, e como mesmo a Solange falou, por exemplo, a questão da própria liderança, né, então a gente acaba perdendo a chance de identificar quem são essas pessoas que apresentam superdotação em outras áreas, né. Então, como eu falei, a superdotação produtivo-criativa, ela seria marcada, então, por uma alta criatividade, uma capacidade de resolução de problemas e, principalmente, a questão da originalidade, né. Então, como as principais características aqui, a gente tem alguma descrição, né, os indivíduos que têm esse tipo de superdotação geralmente apresentam, né, como características bastante comuns, né, um pensamento flexível, uma grande capacidade de resolver problemas, principalmente abstratos, né, eles conseguem gerar soluções para diversos problemas, né, geralmente eles são aqueles tipos de indivíduos que têm as respostas sempre mais diferentes, espertas, né, a escrita também pode ser bastante original, a fala dele pode ser bastante original, e geralmente há bastante facilidade de se expressar fazendo uso de determinadas expressões artísticas, né. Então, se a gente considerar, por exemplo, que essas características, né, várias características que descrevem, na verdade, o indivíduo criativo, a gente vai ver que também muitas dessas características também estão presentes nos indivíduos que têm alta habilidade de superdotação.
Então, tanto o indivíduo criativo quanto o indivíduo superdotado, por exemplo, apresentam como traços de personalidade a curiosidade, a abertura à experiência, a originalidade, na intuição, autonomia, imaginação, persistência, motivação e autoconfiança, né? Então, por exemplo, esses traços estão presentes não só no indivíduo com superdotação do tipo produtivo criativa, mas também nos demais, né? Então, a gente vê aí uma convergência, né, de traços de personalidade, por exemplo, que marcam a criatividade, mas que também estão presentes nos indivíduos com superdotação, né? Então, essa superdotação específica, né, ela é caracterizada, né, por um potencial elevado, né, que acaba muitas vezes dando origem a um trabalho que é útil, adequado ao contexto, né, ela estaria vinculada ao desenvolvimento de ideias, vinculada a produções artísticas, pode estar vinculada à inovação, né? Então, a ideia é que esses indivíduos, eles são muito mais produtores de conhecimento, né, dada a sua curiosidade, do que reprodutores de conhecimento, né? Então, eles não se conformam em, por exemplo, só ficar ouvindo e tendo que decorar coisas, né? Então, eles querem produzir, eles querem inovar, eles querem questionar, né? Então, eles têm uma capacidade também bastante elevada de perceber um problema sob diferentes perspectivas, né? E aí, por isso, muitas vezes também esses indivíduos acabam, por exemplo, sendo aqueles indivíduos que são os alunos que incomodam na sala de aula, né? Porque eles perguntam, eles têm sempre jeitos diferentes de resolver as coisas, né? E às vezes o professor exige que seja feito de um jeito X, mas ele conseguiu chegar na mesma resposta fazendo de um jeito Y, né? Então, essas características também muitas vezes incomodam e acabam fazendo, por exemplo, com que esse tipo de aluno, ao invés dele ser identificado como superdotado, ele acaba sendo rotulado como aquele aluno problema, aquele aluno que atrapalha, aquele aluno que não segue regras, né? Então, a gente também tem que estar atento a essas questões, né? A criatividade também, relacionando ela com a questão da superdotação, a gente vê que ela é uma habilidade que ela está presente, por exemplo, em vários modelos teóricos explicativos da superdotação, né? Então, por exemplo, no Renzulli, ela é uma dos 3 anéis, né? Então, junto com capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa, a criatividade se faz importante para a manifestação da superdotação, né? No modelo do Steinberg, na teoria triárquica da inteligência, do mesmo jeito. Então, para ele, a superdotação seria a mistura de sabedoria, inteligência e criatividade. Então, a gente, de novo, vê como a criatividade é importante, né, em determinados modelos teóricos. Ou, por exemplo, no modelo do Gané, o modelo diferenciado de dotação e talento, então ele também apresenta vários domínios, né, onde, por exemplo, a pessoa pode ter uma capacidade elevada, um potencial elevado, e o criativo é um deles, né? Então, estou só um resumo para mostrar como a criatividade é importante em diferentes modelos teóricos da superdotação, tá? E aí, partindo um pouquinho sobre a temática, para discutir um pouquinho a temática específica dessa mesa, né, que é a relação entre criatividade e inovação, vamos pensar que a criatividade, como a Solange também já falou, né, ela envolve a produção de algo novo, alguma coisa original, alguma coisa que seja apropriada para o contexto, né? E a inovação se basearia, por exemplo, nas ideias criativas para tentar implementar essas ideias na prática, né? E aí, por exemplo, para gerar novos produtos, novos processos, novos serviços, né? Então, a ideia é que os criativos, eles geram ideias e os inovadores implementam essas ideias, né? Uma coisa importante da gente ver é que um número raro de indivíduos consegue gerar ideias e implementá-las na prática ao mesmo tempo, né? Então, geralmente, as pessoas podem, por exemplo, ser altamente criativas, mas não conseguem implementar suas ideias, ou, por exemplo, as pessoas que conseguem implementar essas ideias, elas não necessariamente tiveram essas ideias, né? Às vezes foram outras pessoas que tiveram e elas ficam responsáveis só por implementar. Então, os que conseguem fazer essas duas coisas, né, tanto criar as ideias quanto implementá-las, na prática, né, eles podem ser considerados superdotados, tá? Então, se a gente pensar na relação entre a superdotação e a inovação, né, a gente vai ver que os indivíduos superdotados são aqueles que são responsáveis por trazer, por exemplo, as grandes inovações mundiais, né? São eles, por exemplo, que ampliam as fronteiras da inovação, que trazem as soluções para os problemas, né? Então, por conta deles terem alguns comportamentos, por exemplo, facilidade em desenvolvimento de ideias, de produtos originais, né? Então, esses superdotados, eles conseguem, na verdade, focar suas habilidades na resolução de problemas, né? Geralmente em áreas que eles têm interesse, né? E aí,
se a gente pensar que esse tipo de comportamento, né, então habilidade em resolução de problemas, né, a facilidade no desenvolvimento de ideias de produtos originais, então provavelmente são aquelas pessoas que vão acabar possivelmente criando novas, é, um, criando, trazendo a inovação, né? Então isso vai mostrar que assim o grau de interesse que a sociedade tem, né, em relação aos superdotados, assim como, por exemplo, o tanto de investimento que ela faz na educação desses superdotados, acaba, de uma certa forma, refletindo diretamente no quanto de inovação uma sociedade pode alcançar, né? Então, se a gente pensar que são superdotados, podem trazer inovações importantes. E se a gente, por exemplo, não investe na educação deles, né, não oferece oportunidades, então, possivelmente, o número de inovações que um país vai ter vai ser baixo, né? E aí esse país também pode acabar não prosperando quanto poderia. E aí, se a gente olhar, por exemplo, os números ou os gráficos que a Solange trouxe, a gente consegue talvez entender um pouco do porquê o Brasil está tão ruim, né? Apesar de ter uma economia tão boa, por que que de repente ele é tão ruim em inovação, por que de repente ele é tão ruim na resolução de problemas, por que a educação tem índices tão ruins, né? Por falta de investimento adequado, por interesse, por políticas públicas que possam investir, então, nesses potenciais que a gente poderia aproveitar na sociedade, né? Então, se a gente pensar em quantos problemas sociais que a gente tem atualmente, né, as pessoas que podem encontrar as soluções, né, que podem trazer inovação para tentar resolver, né, podem ser encontradas, por exemplo, no grupo de superdotados. Então, essas pessoas que podem trazer inovações podem ser os superdotados, né? Então, devido a essas características que eles têm facilitadoras dessa questão da criatividade, da inovação, né? Então, se a gente pensar, essa reserva, né, de pessoas, né, potencialmente inovadoras, né, elas podem ser encontradas, por exemplo, nos programas de atendimento da superdotação, né? Então, dentro desses programas, a gente poderia estar procurando essas pessoas que vão ajudar a resolver os problemas sociais, a gente pode estar procurando e incentivando o desenvolvimento de uma nova geração de líderes, né? Então, que esses líderes que possam, por exemplo, resolver os problemas sociais, que possam trazer contribuições importantes para diversas áreas, né? Então, aí a gente reforça, para além da questão da educação, a importância social da identificação da superdotação, né, e da estimulação, né? Então, por quê? Né? Porque esses indivíduos têm uma série de características, né, que diferenciam eles de outras pessoas e que favorecem, por exemplo, a criação de ideias e inovação, né? Então, a capacidade de se concentrar intensamente no problema, né? Então, a gente sabe que quando eles estão interessados numa coisa, então eles têm uma capacidade de concentração muito focada, né? Eles conseguem pensar fora da caixa, né? Então ter ideias diferentes, né? Fugir daquele do típico, do socialmente aceito, né? Eles conseguem, por exemplo, alternar entre diferentes áreas, ideias sem nenhuma dificuldade, né? Então, por exemplo, eles conseguem contemplar visões diferentes, ou, por exemplo, problemas provindos de diferentes áreas de conhecimento, né? Eles apresentam alto grau de comprometimento, né? Eles têm muita facilidade em buscar soluções customizadas para cada problema, para cada situação individual. São, por exemplo, pessoas muito críticas, né? Então, se a gente pensar em todas essas características, né, juntamente com as habilidades bem desenvolvidas, né, que eles têm, por exemplo, relacionadas à observação, a capacidade de pensar rapidamente, né? Então, a gente pode pensar numa hipótese de que o indivíduo superdotado é exatamente o tipo de pessoa que pode trazer importantes inovações para a sociedade, né? Então, consequentemente, muitos dos superdotados de hoje, eles poderão ser os inovadores de amanhã, né? Então, hoje, de repente, ainda são crianças que estão lá sendo atendidas, né? Mas, de repente, daqui a pouco eles vão ser adultos e podem ser as pessoas que vão trazer inovações importantes para o Brasil, né? Então, se a gente pensar que a superdotação, nesse sentido, ela está relacionada à inovação, o que era de se esperar é que as políticas públicas, né, voltadas à superdotação deveriam ser uma das prioridades dos governos, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é o que a gente vê na prática, né? Então, por isso, talvez, essa falta de investimento, essa falta de prioridade, justifique, de novo, aqueles dados que a gente tem encontrado, né? Então, a ideia é que se a gente conseguir, por exemplo, pegar esses jovens, né, oferecer oportunidades para eles, oferecer recursos, conseguir encorajar eles, né, a investirem nas suas áreas de interesse,
a gente pode estar fornecendo um ambiente que pode favorecer a inovação, né? Então, é importante que esses potenciais não sejam perdidos ou não sejam ignorados. E aí, uma questão que eu preparei para a gente falar também, então, assim, a criatividade é importante? A superdotação criativa produtiva é importante? Ela pode gerar, por exemplo, os inovadores do futuro, né? Então, então é possível desenvolver a criatividade, né? Então, quando a gente busca responder essa questão, né, vários pesquisadores têm mostrado, né, têm publicado que diversos programas de treinamento criativo, né, que têm sido oferecidos, né, considerados como vários métodos, várias técnicas, vários exercícios para desenvolvimento da criatividade, né? A ideia desses programas seria que, através dele, né, a pessoa conseguisse, por exemplo, desenvolver as aptidões que ele tem, né, as atitudes criativas, né, e esses programas poderiam ser realizados tanto em grupo quanto individualmente, ok? Então, a base desses programas é que a criatividade seria uma série de aptidões. Essas aptidões poderiam ser aprendidas e poderiam ser desenvolvidas, né? Então, você pode ensinar alguém a determinadas técnicas de desenvolvimento da criatividade e a pessoa colocando isso em prática, né? Seja, por exemplo, através de um programa específico ou através do uso de estratégias que buscam favorecer o pensamento criativo, a criatividade poderia ser desenvolvida, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar que elas poderiam ser desenvolvidas para todo mundo, né? Então, nos mais diversos contextos, por exemplo, no contexto do trabalho, no contexto educacional, no contexto social, né? Dados os benefícios que a gente pode trazer disso. Mas, especialmente, um cuidado deveria ser oferecido em relação aos indivíduos identificados com superdotação, né? Se a gente retomar o que eu coloquei anteriormente da relevância deles poderem utilizar suas ideias, né, por exemplo, como futuros inovadores, né? Então, a ideia desses programas de desenvolvimento é que a gente pode não só despertar as habilidades e esse potencial criativo que todo mundo tem, mas que a gente possa mostrar para o indivíduo vários recursos para ele poder aproveitar esse potencial, né? Esses recursos, por exemplo, envolvem desde o conhecimento de algumas técnicas, por exemplo, de resolução criativa de problema, envolve ajudar ele a se conscientizar sobre o que está inibindo ou bloqueando a própria criatividade, né? Então, a ideia é que a gente possa oferecer e ampliar as oportunidades desse indivíduo expressar sua criatividade, né? E esses programas, o legal é que ele pode ser oferecido em todas as idades, em todos os níveis educacionais, né? Então, ele não se limita a um determinado público, ok? Alguns métodos e técnicas que geralmente a gente utiliza nesse tipo de programa por exemplo, incentivar o indivíduo a ter contato com especialistas daquela área que ele se interessa, né? Por exemplo, então, arrumando, sei lá, um mentor, né? Ajudar esse indivíduo a se conscientizar dos fatores que estão inibindo a própria criatividade, né? A gente pode, por exemplo, em sala de aula, incentivar o uso de materiais não muito comuns, né? Fazer, por exemplo, simulações, dinâmicas de grupo. A gente pode usar jogos, inovações. A gente pode adotar, por exemplo, técnicas de resolução de problemas. A gente pode fazer as técnicas de brainstorming, ou, por exemplo, criar um ensino problematizado, né? Pode incentivar esse indivíduo ou oferecer para ele a oportunidade, por exemplo, de visitar diferentes locais, ou, por exemplo, durante final de semana, acampamento de férias, a gente poderia fazer programas para desenvolver isso, né? E também, principalmente, se voltar à questão da capacitação dos professores, né, para poder atuar. Então, porque a gente fala que tem que fazer, que é bonito, que é importante, que é essencial, mas a gente também tem que trabalhar principalmente na capacitação dos professores, né, em relação à conscientização da sua própria criatividade, de como ela pode ser aplicada na sala de aula e o que de repente pode estar impedindo, né, ou prejudicando essa possibilidade, né? Às vezes o professor não se sente seguro porque ele não teve uma formação específica para isso, né? E aí a gente volta então à questão também da importância da formação, não só a formação durante, por exemplo, a graduação, mas também a formação continuada, né? Então isso pode ser treinado também com os professores, né? Por exemplo, ensinando eles
métodos e técnicas que podem ser utilizadas em qualquer disciplina dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de como poderiam ser feitas essas atividades, né? Então, por exemplo, um exercício criativo. Então, você coloca uma situação para o sujeito e ele tem que achar jeitos diferentes de resolver aquele problema. Então, por exemplo, quando você estacionava seu carro, a sua bolsa com todos os seus documentos e celular caiu no bueiro da rua. Imagine o desespero, né? Imagine mulher que carrega tudo na bolsa, a gente perde tudo no bueiro, né? Então, pense em todas as maneiras que você poderia tentar para retirá-la de lá. Então, e aí você pode, por exemplo, na sala de aula propor, ou, por exemplo, na sua empresa, né, em pequenos grupos, que as pessoas pensem em soluções diferentes para poder retirar, né? Então, aí cada um vai poder dar uma ideia diferente, ou mais de uma, né? Então, por exemplo, dentro do processo de tempestade de ideias, né, o brainstorm, e depois, por exemplo, a gente poderia, então, pensar, então, qual seria a melhor delas, por exemplo, ou qual poderia ser mais adequada, ou, por exemplo, problematizar, então, qual que talvez não funcionasse, né? Então, um exemplo de uma técnica que a gente pode usar para incentivar a criatividade das pessoas. Um outro exemplo, esse aqui, né? Então, você foi contratado para vender um produto que normalmente as pessoas não pensam em vender, ou que seria difícil de convencer as pessoas a comprarem. Então, a pessoa tem que vender um relógio quebrado e sem conserto, né? Como você poderia convencer seus clientes e motivá-los a comprar o seu produto? Então, também a pessoa tem que pensar, né? Usar a criatividade, como é que você vai vender um relógio quebrado e sem conserto, né? Então, é um desafio bastante grande, né? Então, de novo, as pessoas podem ser convidadas a darem as ideias sem nenhum tipo de julgamento, né? Então, quantas mais ideias ela tiver, e depois a gente, de repente, pode ver o que pode ser adequado, né? O que, de repente, pode trazer seria um melhor argumento que convenceria, né? Ou, por exemplo, pensar, depois desses argumentos, você compraria o relógio, né? Então, são alguns tipos. Trouxe esses dois tipos de exemplos para a gente ver como que pode ser desenvolvida a criatividade por meio de algumas técnicas, ok? Então, o que a gente tem visto de principais resultados, né, dos programas de treinamento em criatividade é que geralmente eles acabam trazendo mudanças importantes, né, por exemplo, no comportamento de professores, de alunos, de profissionais, depois que eles participam de programas de estimulação criativa, né? Então, mudanças importantes são vistas, né? Então, por exemplo, o despertar de habilidades, do potencial criativo, né? Aquelas pessoas, de repente, que falam, não, eu não tenho criatividade, ou na minha família não tem ninguém criativo, né? Elas percebem que elas podem ter potenciais, né? As pessoas também podem começar a conhecer melhor os recursos, né, que ela pode ter para aproveitar esse potencial. Então, por exemplo, essas técnicas de resolução criativa de problema, além de poderem se conscientizar sobre aqueles fatores que estão inibindo a própria criatividade, né, provavelmente depois de participar desse tipo de treinamento, elas acabam aumentando a quantidade e a qualidade das ideias criativas que eles têm, apresentam maior motivação. Os programas também têm indicado melhoria no rendimento acadêmico e no ambiente de trabalho, né? E as pessoas também conseguem acabar usando essas habilidades para outros contextos, outros propósitos, então ele não fica limitado só naquele em que o treinamento foi oferecido. Então ela acaba utilizando esse conhecimento criativo, nessas técnicas, para vários outros aspectos da vida dela, né? Então, de uma forma geral, os programas têm mostrado que as pessoas que participam, elas sempre têm ganhos, né? Então, quando você principalmente compara grupo controle e grupo experimental, né? Então, algumas pessoas que participaram do programa e outras pessoas que não participaram, aquelas que participaram geralmente apresentam uma melhora importante no nível de criatividade, no potencial ao final do programa. Então, para encerrar minha fala, né, eu queria assim, deixar claro assim, que a criatividade existe, né, enquanto potencial em todos os indivíduos, né? Ela pode se manifestar se a gente encontrar condições favoráveis, né? E essas condições podem ser sociais, educacionais, laborais, né? Pessoais. Então, é importante que a gente cuide desse clima e desse ambiente que cerca a pessoa para que ela possa se expressar criativamente, né? Em alguns casos, esse potencial criativo ele se mostra bastante elevado ao ponto de caracterizar uma superdotação criativa, né? Então, todas as pessoas são criativas. Algumas vão ter uma criatividade num nível bastante elevado, a ponto de poder ser diagnosticada, por exemplo, com uma superdotação criativa, né? E dentro desse contexto, a escola ela tem um papel muito importante na estimulação da criatividade, né?
principalmente se a gente considerar que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio de programas, né, que podem ser inseridos no currículo regular normal, dentro de todas as disciplinas, ou de repente em momentos extra ou contraturno escolar, né? O importante é que principalmente haja uma parceria também com os professores, né, para que a gente possa estar incentivando isso nos nossos alunos, tanto na sala de aula regular, no ensino formal, não formal, no ensino, nos programas de atendimento à superdotação, né? Então, é uma característica bastante importante que tem impacto importante em vários aspectos da vida, ok? Então, eu trouxe também alguns exemplos, né, de indicações de leituras nacionais. Então, são livros que eu gosto muito de ler, sempre que eu preciso aprender alguma coisa nova sobre criatividade. Então, são alguns exemplos, existem muitos outros, né, esses são específicos de criatividade, tá? Tem alguns internacionais também aqui, né? Então, depois eu sei que os nossos slides vão ficar disponibilizados, então quem quiser pode depois dar uma olhadinha, ok? E agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade, né? Então, e também, assim, quem quiser entrar em contato, que tiver alguma dúvida depois, meu e-mail também está aqui, ok? Então, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Tatiana, com tuas colocações a respeito da criatividade dentro do aspecto do produtivo criativo. E tem algumas perguntas para ambas. Né? Temos ainda um tempo para responder estas perguntas. Inicialmente, uma pergunta para Solange: por que o Brasil não mostra interesse na inovação e o que seria necessário para mudar este cenário brasileiro? Né? Como mudar o cenário educacional visando o desenvolvimento da criatividade? Né? De certa maneira, já respondi um pouquinho a Tatiana, mas acredito que tu possas explayar e poder colocar respostas importantes que nos possam estimular. Então, vou começar, né, sobre a questão da criatividade e inovação, né, como mudar esse cenário. Esse é o grande dilema. Né? Na verdade, nesse contexto de pandemia que a gente está, de repente perceberam que a ciência é importante. De repente perceberam. Então, estão agora, né, dando dinheiro para bom. Se você for fazer pesquisa em Covid, você consegue logo os primeiros lugares na agência. Né? De repente perceberam que sem a ciência nós não vamos nem sobreviver. Né? Então, né, foi assim, um grande dilema de ter que respeitar a ciência para poder crescer o país em todas as áreas. Né? E perceberam também, nesse aspecto, a questão da saúde mental, né, que foi outra coisa, e principalmente a criatividade. Nós temos dado lives, várias lives na Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, dizendo como a criatividade se tornou importante. Né? As pessoas têm que usar a criatividade dentro do próprio lar para poder encontrar maneiras, né, de ficar dentro de casa, né? Tem que usar a criatividade para os seus familiares, nas mais diferentes idades, né? O cônjuge, as crianças, os avós. Então, a criatividade se tornou a palavra uma das mais utilizadas hoje em dia, ao lado da pandemia. E a gente está vendo, né, a importância do educador. Né? De repente, os pais viram como aqueles professores fazem coisas muito melhores do que eles, muitas vezes, que eles não sabiam fazer, né? Começaram a valorizar o professor. Então, nessa pandemia, a gente está aprendendo várias coisas. Né? E a gente espera, né, que, principalmente em ciência e inovação, que a gente vai ter principalmente na área de saúde, e a gente está falando de saúde mental também, que vai ter um avanço. Nós esperamos agora que as entidades não fiquem só pensando só nas tecnologias, sem preocupar com a saúde mental do indivíduo e a saúde física do indivíduo. Não é só o produto, que precisa da pessoa. Então, a gente vai ter uma aprendizagem aí. A gente está vendo também que o estímulo à criatividade se tornou, quer dizer, visível. Se tornou visível desde a pessoa mais simples possível dentro da sua casa, né, como até para os professores que já haviam vindo isso, nas universidades que a gente está vendo. Então, a gente está vendo que esse contexto de pandemia vai nos ensinar alguma coisa e que, possivelmente, nós vamos melhorar a inovação. Essa é a nossa esperança. Né? E que
talvez com esse movimento que a gente está fazendo, inclusive agora, né, com a questão do ensino especial, com todo esse enfoque de ensino especial, que se vê a importância dos talentos, né, e que a gente possa investir justamente nos superdotados, nas altas habilidades, nos criativos produtivos, como a Tatiana trouxe, para que a gente melhore o país. Então, eu vejo tempos melhores, como sou otimista, trabalho com psicologia positiva, né, eu vejo tempos melhores no nosso novo normal. Concordo contigo plenamente. E o país brasileiro, o povo brasileiro é extremamente resiliente e criativo. Exatamente. É só se permitir acreditar em todo esse potencial que tem. E na nossa resiliência, né? Você vê que, apesar de tudo, né, nós estamos aqui caindo nas curvas, que a gente pensa, nós não vamos cair nunca na curva, né? Então, nós estamos caindo, nós somos resilientes, estamos caindo aqui nas curvas, né? E o povo, né, está se organizando. Então, eu vejo positivamente que a criatividade vai ser o grande mote, o grande motim para uma inovação, para uma vida de melhor qualidade, né? A partir do ano que vem. Com a vacina. Também outra pergunta para ti, Solange. Há uma pessoa que gostaria da referência do estudo referido do México sobre ética e direito para as crianças. O México já tem esse trabalho, eu não sei exatamente se você quiser colocar lá no Google, nos buscadores, né? A questão da ética já vem trabalhado com criança há muito tempo. Programas, tem vários programas, né? Na Argentina também começaram programas nesse sentido, Venezuela também tinha programas, eu não sei todas as mudanças depois do Chávez lá, o que aconteceu, mas, enfim, já se discutia a ética com as crianças. Tá? E aqui parece assim com uma coisa separada, a ética profissional, lá na universidade, fora isso ninguém fala, né? E como o conceito de ética é muito importante. E se a gente quiser líderes produtivos, né? O superdotado criativo produtivo, e não líderes que destruam, né? Que você pode usar a criatividade para destruir, mas a gente quer que construa, nós precisamos discutir ética. E a gente precisa discutir desde lá na escola. Tá? Então, eu não tenho exatamente as referências, mas você pode encontrar vários programas que se desenvolveram depois, assim como na Colômbia, e no início também na Venezuela teve um tempo que também tinha esse trabalho. Aqui no Brasil eu desconheço. Muito obrigada. Outras colocações. Na verdade, a Patrícia entende que a ideia da criatividade e inovação tem que ser inserida nos professores, primeiramente, né? Para eles poderem identificar e estimular as crianças. Como treinar esses professores muitas vezes estão desestimulados, né? Aí a Tatiana contestou. Tatiana talvez possa complementar aí, Tatiana. Ótimo. Vamos lá. Patrícia, então, na verdade, assim, eu acho que a gente, quando fala em criatividade na escola, a gente tem que olhar para três grandes grupos, né? Primeiro, acho que a criatividade, como ela é entendida dentro da própria escola, né? Então, por exemplo, se você tem um diretor, um coordenador que não entende a importância disso, então provavelmente ela não vai acontecer nos outros níveis, né? Então, ele tem que ser o primeiro conscientizado sobre a importância dessa característica. Em segundo lugar, realmente é o trabalho com os professores, né? Então, a gente sabe que o ensino durante a formação inicial, ele ainda marca-se por bastante lacunas em relação, por exemplo, ele não é preparado para trabalhar com a criatividade em sala de aula, inclusive ele geralmente é preparado para lidar com o aluno padrão, vamos dizer assim, o aluno ideal, obediente, né, que fica quietinho, levanta a mão para fazer pergunta, e esse não é o padrão normal, por exemplo, do superdotado ou do criativo, né? Ou, no máximo, ele vai ser preparado para trabalhar com aqueles que apresentam algum tipo de déficit, né? Algum transtorno, alguma coisa assim. Então, durante a formação inicial, é bastante difícil que ele tenha recebido alguma orientação, né? Então, ele se sente muito inseguro quando ele tem que trabalhar isso em sala de aula, porque, às vezes, ele mesmo, às vezes, até desconhece seu próprio potencial criativo, né? Então, se eu nem sei o que é, para que serve, nem sei que todo mundo tem, como é que eu vou fazer isso na minha aula, né? Como é que eu vou identificar isso nos meus alunos, como é que eu vou incentivar isso nas minhas aulas, né? Então, a gente pode pensar em trabalhar, por exemplo, em formações continuadas, né? Então,
palestras, cursos, oferecimento de material de leitura, pegar, por exemplo, aqueles horários em que os professores têm aquelas reuniões conjuntas, né, seja uma vez por semana, uma vez por mês, né, então você poder, por exemplo, oferecer alguma coisa nesse sentido, ou de repente num momento de trabalho docente, num momento de reunião pedagógica, né, a gente poderia trabalhar junto com esses professores pensando em atingir o terceiro foco, que é o aluno, né, então é tanto a questão da organização, direção, os professores e os alunos. Eu acho que, assim, bastante coisa mudou com a própria pandemia, né, os professores tiveram, de um jeito ou de outro, que aprender a usar a sua criatividade, né, porque aquela forma que a gente sempre fazia não funcionava mais, né, a gente não tem mais a sala de aula, a gente não tem um aluno cara a cara, a gente não tem mais o livro didático na nossa frente, né, a gente não tem os materiais para mostrar, você não está vendo a reação dos alunos, então, assim, eles já tiveram, de algum jeito, todos que... descobrirem suas próprias potencialidades, descobrirem algumas habilidades criativas, né? Então, eu acho que isso já foi bastante importante. Mas eu acho que, depois de tudo isso, acho que tenho certeza de que toda essa parte educacional percebeu a importância disso, né, da criatividade para o ensino, né, porque isso tem sido muito demandado de todo mundo. Então, por exemplo, dos pais, dos próprios alunos, dos professores, da escola. Então, eu acho que talvez seja um momento na gente pensar em capacitar melhor esses profissionais. Uhum. Ah, perfecto, Tatiana. Justamente, no solamente la creatividad es uno de los factores para la identificación de personas con altas habilidades y que en el productivo creativo fica gritante, sino que también es el medio para poder estimular estas crianças y es un medio también para desenvolver la competencia do docente para trabalhar no solamente con la criança superdotada, né? Se ve, toda la turma se ve beneficiada. Y cabe destacar que también para ser profesor de crianças o adolescentes o jovens superdotados no precisam ser superdotados los profesores, mas sim ter a flexibilidade suficiente como para poder acolher ao diferente, ao ritmo diferente e a esse potencial, sem medo, né? Então, vale costurar a fala de Solange sobre a saúde mental, né? Não somente da população em geral, sino desse professor. Né? Muito bem colocado. Tem a Ana Oliveira que traz duas questões. Uma, como escolher o referencial teórico, né? E qual seria o referencial que tem mais evidência para a identificação das altas habilidades superdotação? E uma pergunta, se todo aluno, toda pessoa criativa, inovadora, tem altas habilidades. Então, são duas coisas. Né? Solange, você ou eu? Com você. Solange... Eu posso começar e depois você termina. Tá bom, pode ser. Eu acho que uma das coisas que você falou, que eu achei muito interessante, que não deu tempo, né, para a gente tocar aqui, porque a gente vem trabalhando décadas, né, sobre a questão da criatividade, inovação. Uma das coisas que a professora Tatiana colocou, que eu acho muito importante, que nem todas as pessoas que são criativas são inovadoras, existem estilos. Tá? Então, eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu posso ser ótimo na pintura, ótimo na poesia, né? Ou ótima para construir marcenaria aqui em casa, mas eu tenho dificuldade na venda, eu tenho dificuldade de pensar no planejamento, por isso que eu falei que a criatividade ela é grupal. Né? Então, eu vou dar um exemplo, que eu até ia dar na minha palestra, mas depois, com muita coisa. Por exemplo, se a gente fala, quem descobriu o avião? Então, eu tenho Santos Dumont. Mas quem descobriu o jumbo? Não, teve um mecânico que fez aqui, o outro que fez o painel, o outro fez outro fez a divulgação, o outro pensou na física. Né? Então, nós temos várias pessoas. Então, a gente não precisa ter um criativo inovador, tá? Porque a gente precisa ter um trabalho grupal, de vários talentos, por exemplo, só para organizar esse encontro aqui, né? A Ângela teve a ajuda não só da Michele com todo o talento, mas teve vários outros talentos aqui de marketing, de comunicação, de professores, que ajudaram nesse evento, no sucesso desse evento, tá? A inovação desse evento. Tá? Então, a inovação é um processo grupal.
e raramente, quase sempre raramente, existe isso. Então, a gente pode citar Deus do Van Gogh. Van Gogh não vendia as telas dele, ele criava, mas quem, né, vendia era o irmão dele. Tá? Quem conseguia isso só depois de muito tempo, que às vezes a gente tem que ver o contexto histórico, e que foi valorizado, né, e se tornou tornaram altamente valorizadas as obras de Van Gogh. Então, nem todo criativo é inovador, e por isso a gente precisa realmente de um trabalho em equipe, né, exemplo aí desse congresso, para que a gente tenha uma inovação. Né? Isso que a Tati quer complementar. Vamos lá. A Ana perguntou a escolha do referencial teórico, né? Ana, eu acho que assim, não existe um melhor ou pior, existem compreensões diferentes, né? Acho que o importante é que você escolha algum que, assim, apresente evidências, né, de que ele funciona, né, que seja aceito, né, seja no teu país, ou seja, por exemplo, mundialmente. A gente sabe que tem os modelos mais aceitos, né, por exemplo, do Renzo é um deles, né, inclusive foi adotado como base nas políticas públicas brasileiras, né. Então, a ideia é que, então, você use algum que, assim, venha sendo utilizado, que seja reconhecido na ciência, que seja reconhecido entre as pessoas que trabalham, né, tanto os pesquisadores quanto as próprias pessoas que estão lá na prática, né, e você perguntou se algum tem mais evidência, né, na identificação da superdotação. Eu acho que cada modelo vai ter as suas evidências, né, então, por exemplo, a gente pode fazer pesquisas procurando, por exemplo, por resultados de pesquisas em relação à eficácia dele, mas eu acho que o mais importante, para além de dizer esse modelo ou aquele modelo, eu acho que tem a questão de saber usar, né? Então, para você poder escolher um modelo, para ele ter evidência e ser eficaz na identificação, você precisa dominar ele, você precisa estudar, você vai precisar entender. Se você for usar, por exemplo, algum instrumento, você vai precisar dominar esse instrumento, usar só métodos e técnicas, por exemplo, que sejam reconhecidas, né, como práticas, né, efetivas, então, nesse processo de identificação, né, você vai ter que fazer, por exemplo, um processo, muitas vezes vai ter que envolver uma avaliação de um psicólogo, né, com testes psicológicos, e esse profissional também vai ter que usar só testes, por exemplo, que são aprovados pelo SATEPS, né, outras vezes também você vai envolver o professor na sala de aula, e aí para ter uma boa identificação desses primeiros sinais, desses possíveis alunos, né, que têm sinais indicadores, você provavelmente, para ter um bom resultado, vai ter que dar alguma orientação para esse professor, né, porque nem sempre ele sabe quais são os sinais indicadores para te dizer quem são esses alunos, né, então acho que é um processo que envolve muito mais um compromisso profissional, né, uma ética, um conhecimento, um estudo, do que dizer que tem um modelo melhor ou pior, entendeu? Acho que vai depender principalmente da seriedade do profissional que vai estar trabalhando nesse processo de identificação, né. E só em relação à sua pergunta se todo criativo inovador tem superdotação, né, um pouquinho complementando o que a Solange já falou, então não necessariamente, né, às vezes ele pode ser bastante criativo e não inovador, às vezes ele pode ser inovador e não criativo, às vezes ele pode ser as duas coisas, mas não chegar num nível, por exemplo, de ter uma contribuição, de ter um potencial tão elevado. Às vezes ele é elevado perto de alguma comparação específica, né, mas, por exemplo, não a ponto de ser identificado como superdotado, né? Então, ele pode ter uma habilidade acima da média, ele pode ser descrito como uma pessoa criativa, mas, às vezes, esse nível não é tão elevado a ponto de, quando comparado, por exemplo, com superdotados, ele poder ser diagnosticado com esse quadro, né? Então, às vezes, ele pode ser criativo comparado com outras pessoas da família dele ou dos amigos dele, mas, de repente, quando você vai comparar com esse perfil do superdotado, né? Quando você, de repente, vai fazer uma avaliação criteriosa, usando vários métodos e técnicas, ele pode não alcançar os critérios para ser diagnosticado como superdotado, ok? E aí eu queria fazer uma parte aqui, eu gostaria de perguntar tanto para a Solange quanto para a Tatiana, quantas andam, né? Os grandes testes que vocês estão desenvolvendo, as baterias que relacionam, né, que podem ser aplicadas à área da superdotação. Eu sei que todas duas têm trabalhos expressivos e já publicados, Solange com alguns também em andamento, e como isso pode ajudar, né, para esses professores que estão fazendo esse tipo de pergunta, né? O que a gente usa na sala de aula? O psicólogo que está aqui também, né? Como que a gente pode utilizar esses instrumentos psicológicos? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, sobre um trabalho que, inclusive, eu tenho tido bastante colaboração de professores, né, do NAS
e tem sido muito interessante, inclusive a própria Ângela, né, me ajudou no pós-doc, aí quando ela fez o pós-doc, que é uma bateria de inteligência e criatividade que tem para adultos e tem para crianças, né? Então, ela está em processo, né, de finalização, em processo de pesquisa ainda, mas a ideia é que, como a própria Tatiana veio trazendo na sua apresentação, que a gente não meça só a inteligência, que a gente veja que a criatividade está junto também. E que também seja um processo grupal, porque as baterias mais tradicionais de inteligência, que o psicólogo conhece, que é o VISC, o VAS, são processos individuais, levam muito tempo, e a gente tem a escassez do psicólogo na escola. Então, a gente está querendo fazer um trabalho que possa ser mais grupal, né, e que possa relacionar, como a gente tem visto, a relação entre as áreas. E meus estudos, né, o último artigo até que a Ângela está aí como coautora, a gente tem visto que a relação entre inteligência e criatividade é baixa, ela existe, mas um não é sinônimo do outro. Então, por isso, eu preciso avaliar inteligência e criatividade também, diferentes dimensões da inteligência, não só a inteligência geral. Por quê? Porque a criatividade é o que leva, né, a mudanças, a impactos e tudo mais. Então, a gente está recomendando e trabalhando nessa área. Mas a Tatiana tem um trabalho muito interessante, que já é publicado também com professores, né? Acho que seria interessante também falar, né, Tati? Vamos lá. Eu também tenho trabalhado no desenvolvimento de alguns instrumentos, né? Um deles, inclusive, ele não é restrito a psicólogo, né? Então, é uma escala que chama Triagem de Indicadores de Autossabilidade e Superdotação. A ideia é que ela seja uma ferramenta de aplicação rápida e coletiva, né? Uma ferramenta de screening, que a gente sabe, então, a ser respondida pelos professores ou outros profissionais, né? E a ideia é que ela possa indicar aqueles alunos que possivelmente apresentam sinais indicadores da presença de um quadro de superdotação, né? E que, então, essa medida possa ser usada para identificar quem são esses alunos e depois, posteriormente, poder encaminhar eles para uma avaliação mais profunda e mais completa, né? Esse instrumento, ele vai ser lançado agora no começo do ano, né? Ele já foi aprovado no SATEPS, né? Mas ele consta como um instrumento não restrito para psicólogo, né? Eu queria muito que isso acontecesse, porque eu acho que com esse tipo de ferramenta, o papel do professor é super importante, né? Então, que ele também pudesse usar essa ferramenta com esse objetivo, né? Nesse momento, a ferramenta ela pode ser usada para avaliar alunos de terceiro ao nono ano do ensino fundamental, então ela tem normas de interpretação para esses alunos, né? Ela pode ser respondida, então, ela é respondida pelo professor ou profissional para cada um dos alunos, né? Geralmente demora cerca de 15 minutos, né? E ela tem 42 itens, né? E avalia 5 áreas do desenvolvimento, né? Então, ela vai avaliar, então, comportamentos, né? Que podem indicar, né, uma possível superdotação na área de capacidade intelectual geral, na área de habilidades acadêmicas específicas, na área de liderança, criatividade e talento artístico. Né? Então, ela já tem vários estudos de investigação das qualidades psicométricas publicados, né? Então, e ela vai ser comercializada, então, a partir do começo do ano. E uma outra bateria que eu estou fazendo, aí no caso específico para psicólogos, né? Já que ela avalia os construtos psicológicos de criatividade e inteligência, né? Então, também já está em fase de finalização do manual. Eu acho que assim, uns 80% já está feito, o que falta é tempo de terminar os outros 20%, essa é a verdade, né? Mas eu espero, sinceramente, que até o final do ano ela seja submetida para avaliação do SATEPS e aí talvez no primeiro semestre do ano que vem seja disponibilizada. Então, ela tem subtestes de inteligência, né? Então, 5 tipos de raciocínio, né? Verbal, abstrato, numérico, prático e esqueci o outro, espacial. E também tem subtestes de criatividade figural, em que a pessoa tem que desenhar, e criatividade verbal por meio de metáforas, né, produção de metáforas. Então, nesse caso, são testes para avaliar o desempenho do aluno, então é o aluno que responde, né? Então, a gente também fez vários estudos com o instrumento, e a gente tem também uma plataforma online, onde a pessoa, depois de aplicar e corrigir o instrumento, ele já consegue sair com o resultado, e é possível identificando se, por exemplo, o desempenho desse sujeito se parece mais com um grupo normal de estudantes regulares, né, não identificados, ou se aproxima, por exemplo, do perfil daquele estudante que tem superdotação, e aí
poder identificar se isso na área da criatividade ou na área da inteligência. Es un vasto campo para seguir pesquisando y procurar más respostas con vocês. Hay varias preguntas más, mas o tempo acabou. Mas hay só um adendo de Francisco que es importante trazer, que comenta que existe um programa do MEC sobre ética e cidadania, construindo valores na escola e na sociedade, tá? Então é uma notícia boa. E algumas perguntas mais que talvez possamos colocar para vocês e que vocês possam responder de alguma outra maneira, mas agradeço muito a disponibilidade de vocês. Sei que a Tatiana não está pertinho de nós, daqui do Brasil, mas estamos todas juntas aqui online, e este é um dos ganhos, né, da impossibilidade de estar todos juntos em São José dos Campos, onde ia ser inicialmente este congresso, mas estamos todas juntas vibrando com este congresso e com a possibilidade de trocas de conhecimento e de experiências. Tá? Eu também quero agradecer vocês, a presença de todos. Nós estamos em cima da hora, né? Tem que entregar a sala. E eu achei riquíssimas as colocações da Solange, da Tatiana. Eu acho que vai ter muita coisa para a gente desenvolver a partir daqui, né? Isso que o Conexões pretende fazer. Quais as próximas conexões que vamos fazer nessa área? Eu vou passar para a Michelle encerrar. Um grande beijo para vocês. Obrigada pela audiência também, pessoal que está aí. Obrigada. Encerramos aqui o painel do Combrage com o tema Criatividade e Inovação em uma perspectiva multidimensional. Continuem acompanhando o nosso congresso. Às 19 horas será apresentada a palestra Magna com Kelly Rees. O Conexões é uma realização pela parceria Combrage e Instituto Alfa Lumen. Confiram mais informações sobre como acessar todas as palestras do Congresso Conexões em nosso site oficial, disponibilizado no chat dessa transmissão. Aguardamos vocês!